Hoje eu vou mostrar pra vocês, vou ensinar a vocês como não surtar, apesar da ansiedade e do estresse pelo excesso de trabalho, pela sobrecarga de trabalho, por uma rotina puxada. Vamos lá! Gente, não sei se vocês já ouviram alguém falando isso, se vocês já falaram, se vocês conhecem alguém que costuma dizer: nossa, tô quase louca, parece que eu vou surtar, parece que eu tô muito atacada, eu tô nervosa, eu tô com palpitação no coração, eu tô com os pensamentos muito acelerados, parece que eu vou surtar. Tô muito estressada porque essa semana o meu trabalho tá uma loucura. É sobre isso que eu quero falar. É essa pessoa que está se sentindo no limite, que eu quero mostrar como lidar com essa ansiedade toda, com esse estresse todo gerado por essa sobrecarga, tá? Eu quero te mostrar como não surtar apesar disso. Até porque nós sabemos que o nosso trabalho, né, ele não é à toa que nós trabalhamos, né? Nós precisamos trabalhar porque nós precisamos ter retorno financeiro para as coisas andarem, né? Então, muitas vezes nós precisamos aprender a conviver com um trabalho que pode ser sim bastante estressante, que pode ser sim bastante ansiogênico, que pode sim trazer um estresse que você vai daqui a pouco descontar lá na sua família, vai descontar no seu sono, vai descontar na comida. Então, como lidar com esse estresse, com essa ansiedade, de maneira que você não surte, mas consiga suportar este trabalho, né? Claro, né? Estou falando aqui de alguém que ama o seu trabalho, que tá já na carreira que gostaria, né? E muitas vezes pode até se sentir culpada por fazer o que ama e mesmo assim se sentir tão estressada, tão ansiosa, tá? Existem também aqueles casos de pessoas que, ainda não estão no trabalho que gostariam ou desejam fazer uma transição de carreira, né? Então, cada caso é um caso. Eu vou focar aqui em uma linha de raciocínio e você vai acompanhando e vai vendo o que faz sentido aí pra tua situação. Tá? Tenho certeza que vou poder te ajudar e que essa aula vai ser realmente, talvez uma virada de chave aí, tá? Pra tua semana, pra tua rotina e pra te realmente não surtar, apesar do estresse e da ansiedade que você tem gerada pelo seu trabalho, tá bem? Gente, acho que é bem importante, né, a gente lembrar que o nosso trabalho, ele pode ser tanto fonte de saúde, né, quanto de adoecimento. Como assim, psico? Seguinte, nós passamos muitas horas do dia em função do nosso trabalho, né? Seja num trabalho fora de casa, né? Onde você vai, sei lá, cumprir horário comercial, né? Ou então, se você é dona do seu negócio, você talvez até trabalhe muito mais horas do que o tempo que você está de fato trabalhando, né? Oficialmente. A questão é que o nosso trabalho vai sim respingar no resto da nossa vida. Seja de maneira positiva, quando a gente se sente muito feliz, muito satisfeita em ver os resultados do nosso trabalho, os resultados dos nossos esforços, o resultado, né, de um feedback de um cliente, de um paciente, né? Ou então, outra fonte de prazer do nosso trabalho, reconhecimento, né, que você tem. O retorno financeiro, até o retorno financeiro não é a principal fonte de prazer aí no trabalho, né? E quando nós não temos esses prazeres, começam a surgir os motivos de sofrimento gerados pelo trabalho. Então, por exemplo, o excesso de trabalho, né? Trabalhar por muitas horas. Aquelas pessoas, principalmente aquelas que acabam tendo dificuldade de dizer não, então começam a abraçar o mundo, né? Começa a ter que dar conta de uma coisa, de outra coisa, aí o colega pede outra coisa, e aí o colega falou algo que lhe incomodou, mas a pessoa não quis desagradar, e aí ela engoliu, e aí começa a acumular. E aí começa a vir os pontos, né, de estresse, né? Quando você começa a não se sentir mais tão bem no espaço de trabalho, a não ter mais tanta vontade assim de ir trabalhar. Quando a gente começa, então, a daqui a pouco perder o sentido, inclusive ir trabalhar, levantar de manhã para ir trabalhar. Pensando, né, a longo prazo, aqui nessa aula eu não estou falando de uma situação pontual apenas que tu tem um dia só, que tu teve um problema lá com uma colega de trabalho e aí vocês se desentenderam, brigaram e te deu vontade de tirar tudo pro alto e largar o teu trabalho. Não tô falando de um momento pontual, né? O que eu tô falando aqui é quando você vem há vários dias, várias semanas, talvez até por meses,
vivendo, né, uma ansiedade, um estresse, uma sobrecarga que te faz chegar num determinado limite e te faz pensar, eu vou surtar, né? Porque é algo real, é algo que vem acontecendo há muito tempo. E se não está acontecendo ainda, essa aula ela é muito importante para inclusive te alertar e você não chegar nesse limite, né? Porque a gente sabe que o limite do surto, do estresse, da ansiedade é daqui a pouco uma depressão, né? É crises sérias de ansiedade, um adoecimento mental, né? Pode sim te colocar na cama, pode chegar um dia que você não vai ter forças, você não vai conseguir, você não vai ter ânimo para levantar da cama e ir trabalhar. Você pode daqui a pouco começar a não conseguir mais produzir tanto no teu trabalho, o que vai muitas vezes te trazer prejuízos, talvez financeiros. Tu não vai mais conseguir vender o projeto como tu gostaria, tu não vai conseguir entregar o teu trabalho como tu gostaria, os clientes vão começar a se queixar. Ou então, né, você pode sentir no seu próprio corpo, como por exemplo, enfrentando um burnout, né, que é um esgotamento, um estresse extremo pelo trabalho, né, onde a tua saúde te obriga a parar, ele te paralisa, você não consegue mais trabalhar, manter a tua rotina, fazer as tuas coisas, né? E como não chegar neste momento, né? Eu estou aqui pensando nessa aula, eu estou aqui trazendo conteúdos diariamente para justamente ajudar você, né, a lidar com a sobrecarga de trabalho, com a ansiedade ou com o estresse e fazer com que a vida volte a ter sentido. Para não chegar nesse extremo de precisar paralisar e largar o trabalho, precisar daqui a pouco terminar um relacionamento em função de um estresse pelo trabalho, porque sim, isso pode acontecer. Imagina você viver, né, por tanto tempo ansiosa, estressada, irritada, com raiva. É claro que isso vai respingar nas pessoas que você mais ama, nas pessoas que convivem contigo diariamente, que estão em casa contigo, que estão no teu trabalho, né? Porque você sabe, né, que nós não somos máquinas. Não existe essa coisa de que os problemas do trabalho ficam no trabalho e os problemas de casa ficam em casa. Não, isso é algo muito, muito, muito ultrapassado, né? Hoje em dia nós sabemos, os estudos de psicologia mostram, né? Nós somos seres sociais, então os nossos sentimentos, os nossos problemas, as nossas emoções, as nossas questões do nosso trabalho vão sim impactar na nossa vida pessoal. E na nossa vida pessoal também vão impactar lá na nossa produtividade no trabalho, né? Então, tudo isso se faz muito necessário que seja falado. Até porque a gente não aprende sobre saúde mental, sobre essas questões relacionadas ao autocuidado na escola, por exemplo, né? Eu até acho que a gente deveríamos ensinar isso para os alunos, né? Falar mais sobre esses assuntos para além do curso de psicologia ou de um consultório de psicologia, né? Vocês sabem que hoje eu atendo no meu consultório online, né? Desde o início da pandemia, os meus atendimentos eles são exclusivamente online. Então, pessoas do Brasil inteiro, de vários estados, de fora do Brasil. Inclusive, agora há pouco eu estava com uma paciente da Austrália. Olha só que legal. E a principal queixa, né, que eu observo entre as pessoas que eu atendo, entre os meus pacientes e também no convívio social que eu tenho, é justamente a ansiedade, né? O estresse, o estar no limite, né? Pelo excesso de trabalho, pelo excesso de atividades. E eu não tô falando tanto como se fosse um trabalho físico, né? Eu não tô falando de um cansaço físico, né? É diferente de antigamente, né? Que o trabalho ele era muito mais braçal, ele era um trabalho não intelectual, né? Se a gente for pensar lá, né? O pessoal do interior é diferente, né? Hoje eu observo, e esse é um ponto bem importante até, se daqui a pouco você trabalha intelectualmente, você trabalha muito com a sua cabeça, preste atenção, porque muitas vezes o trabalho mental, o cansaço mental, ele é mais difícil de ser solucionado, de você conseguir um descanso, do que o cansaço físico. Porque o cansaço físico você vai dormir uma noite, no outro dia tu tá nova, tu tá boa, tu tá ótima. Agora o cansaço mental é um pouquinho diferente, né? Quando nós temos um trabalhamos com algo que envolve a nossa cabeça, a nossa mente, criatividade, planejamento, atendimento ao público, que mais? Deixa eu pensar.
Enfim, quando nós trabalhamos muito com a nossa cabeça, acaba gerando um cansaço, que ele é tanto mental quanto físico, porque o cansaço mental vai pro corpo, né? Tanto que uma pessoa trabalhando na frente de um computador por 8, 10 horas ao longo de um dia, final do dia vai estar assim realmente cansada, daqui a pouco vai estar com dor de cabeça, vai estar, sei lá, com contraturas musculares, né? Então o corpo vai sentir inclusive o cansaço mental, mesmo que a pessoa esteja numa sala com ar-condicionado, mesmo que a pessoa esteja sentada na mais confortável poltrona, né? Então o cansaço mental, ele desgasta tanto quanto físico, ou até mais, talvez, que um trabalho físico, né? E isso isso me faz te alertar. Se você trabalha bastante intelectualmente com a sua cabeça, você precisa ficar atenta, porque se você cansa mais rápido, se você cansa mais, você tem mais chances de desenvolver estresse, mais chances de desenvolver ansiedade, mais chances de ficar nervosa, se cobrando, com coração palpitando. E eu não tô falando de estresse, ansiedade somente no horário de trabalho, né? Porque isso também é interessante. Aquela coisa, nós saímos do trabalho, saímos do horário de trabalho e levamos os problemas, digamos assim, para casa. Então, mesmo que talvez tu não fique pensando naquele cliente que tu tá conversando, daqui a pouco tu tá sentindo o coração acelerado, tu vai deitar e tu sente o teu coração, parece que vai sair pela boca. Ou então, tu tá em casa e tu não consegue relaxar pra assistir uma TV, porque tu tá pensando no trabalho, porque tu tá tendo sintomas físicos, né, de estresse, de ansiedade. E isso, a longo prazo, é claro, né, que vai te prejudicar, né? É claro que vai chegar um ponto que tu vai pensar, meu Deus, eu vou surtar, porque eu não estou conseguindo lidar com isso. Eu não sei nem, às vezes a pessoa não sabe nem nomear o que ela tá sentindo, né? Então, eu acho que é importante a gente pensar sobre isso, porque não é algo banal, não é algo bobo, né? Não é algo... não é frescura quando eu tô falando de ansiedade, quando eu tô falando de estresse, quando eu tô falando de alguém que diz parece que eu vou surtar, né? Na verdade, isso é algo muito sério e realmente a pessoa pode surtar se ela não der um limite pra isso, tá? Contextualizei um pouco, tá? Mas vou trazer dicas reais para você colocar em prática aí e você me contar depois se fez sentido para realmente te ajudar. Afinal, as aulas desse programa Saúde Mental, Vida e Trabalho, elas são justamente, tá, para ajudar pessoas que estão sobrecarregadas de trabalho, que estão se sentindo ansiosas ou estressadas e fazer com que a vida dessas pessoas volte a ter sentido, né? Porque de acordo com o tempo que vai passando e a pessoa se sentindo ruim, se sentindo ansiosa, se sentindo estressada, descontando nas pessoas, na família, começa daqui a pouco a trazer problemas para casa, começa a ter problemas em casa em função desse estresse, porque a pessoa fica o pavio curto, né? Ou fica adoecendo muito rápido porque baixa a imunidade, né? Então, a ideia é poder ajudar pessoas que estão se sentindo assim, poder ajudar você a sair disso, né? A ter mais qualidade de vida. Alguns pontos que são bem importantes, tá? De você entender se você está vivendo algo assim como eu estou descrevendo, tá? Primeiro ponto, tu tem que entender qual é a origem desse teu estresse. Da onde tá vindo esse estresse todo? Tenta pensar, tenta sair um pouco da tua bolha. Eu sei que é difícil, tá? Por isso que a psicoterapia, ela é muito boa, traz muitos benefícios, porque você vai trocar com alguém que está fora da tua bolha, tá? Como a gente não vai fazer psicoterapia aqui, eu e tu, não vai ser possível, né? Então eu vou te ajudar a pensar um pouquinho como se você estivesse lá na psicoterapia, mas não é psicoterapia e não substitui psicoterapia essa aula, tá bem? Então, você vai precisar pensar aí no teu contexto, aí na tua realidade, aí no teu trabalho, o que tá te gerando esse estresse, essa ansiedade, essa irritação, essa raiva, esse que tu deve estar sentindo, tá? Que às vezes tu tá sentindo e tu tá no limite. Vou te dar aqui algumas possibilidades e tu vê o que se encaixa aí, tá bom? Primeiro, tu está daqui a pouco aceitando muitas atividades, mais do que tu consegue dar conta.
tá te propondo a fazer mais coisas no dia do que tu realmente teria tempo ágil para dar conta. Tu tem, daqui a pouco, dificuldade de comunicação. Tu não está conseguindo conversar com o teu colega ou com o teu superior. Tu não está falando o que você está sentindo. Você não está sendo honesto com a pessoa que está te pedindo funções ou te, sei lá, solicitando funções, né? Pensa sobre isso. Tu tá conseguindo falar o que tu sente, tu tá te comunicando, te posicionando, tu tá expressando realmente, né, o que tu pensa? Porque se tu não tá fazendo isso, pode ser um dos motivos aí do teu estresse. Engolir sapo, né? Hoje ainda falei nos stories sobre isso e saiu um Reels que eu acabei publicando falando sobre isso. O engolir sapo, para não desagradar o outro, é uma das grandes fontes de estresse, de raiva, de irritação das pessoas. Tu imagina trabalhar todos os dias com vários clientes, atendendo várias pessoas, ainda tendo que trabalhar no computador para, sei lá, desenvolver um projeto, por exemplo. E tu não conseguir estabelecer limites, tu não conseguir dizer que tu não pode atender a pessoa agora, né, enquanto tu está no computador. Daqui a pouco tu vai ficar só atendendo clientes, agradando pessoas, atendendo fornecedores e tu não tira tempo para fazer o teu projeto, sentar e te concentrar. É claro que tu vai ficar estressada. É claro que tu vai ter que levar trabalho para casa porque tu não tá dando conta ao longo do dia. Por quê? Porque tu tem dificuldade em estabelecer limites. Porque você não quer desagradar o outro. Porque você não quer ser inconveniente. Sim, mas quem é que organiza o teu trabalho? Você ou os teus clientes? Né? Tu precisa tomar a frente. Tu precisa pensar que você é a pessoa que organiza a situação toda, organiza a tua agenda. E se você não se permitir fazer isso, não se empoderar para fazer isso, você vai viver estressada. Vai viver no limite da ansiedade. Não vai ter tempo para ser produtiva, criativa. Né? Inclusive, quem trabalha com criatividade sabe, né? Que o trabalho muitas vezes não acontece das 8 da manhã às 6 da tarde. Às vezes tu tá mais criativa em um horário mais alternativo. Tu precisa de momentos fazendo outras coisas. No caso, o ócio, ele te faz ser muito mais produtiva. Né? Então, é sobre isso que a gente tem que pensar e cada uma de vocês vai pensar aí na realidade de vocês, tá? Porque o objetivo dessa aula de hoje, né, é ensinar você como não surtar, apesar da ansiedade e do estresse. O objetivo desse programa, que são essas aulas que eu venho ministrando para vocês toda segunda e toda quarta, né, o programa Saúde Mental, Vida e Trabalho, é justamente ajudar pessoas que estão sobrecarregadas de trabalho, que estão se sentindo ansiosas ou estressadas a fazer com que a vida volte a ter sentido. Porque eu já estive neste lugar e eu sei o quanto é ruim, o quanto é péssimo se sentir no limite e mesmo amando o seu trabalho. Segundo ponto, então, importantíssimo, tá? Para te avaliar aí, para te poder evitar esse limite, evitar chegar na sensação de que parece que vai surtar por tanto estresse, tanta ansiedade em função do trabalho, tá? O segundo ponto, ele é muito importante, ele é muito objetivo, que é entender que a vida não pode ser só trabalhar e pagar boleto. A vida não pode ser só trabalhar e pagar boleto. Você precisa entender isso, tá? Você precisa entender que você precisa, pensando do ponto de vista da tua saúde mental, você precisa ter vida além do trabalho. Ou seja, a tua vida não pode ser só trabalho. A tua vida não pode ser só trabalhar, pagar boleto e dormir. Se a vida está assim, ela não está muito legal. Pode ser que tu esteja em um período determinado da tua vida, né, onde realmente tu tá trabalhando o dia inteiro, fazendo faculdade à noite, estudando à noite, e aí final de semana tu tem que dar conta das atividades da faculdade, enfim, tu tem muita coisa. Tá, mas isso é por um período. Lembra que meu foco aqui não é quando é só algo pontual. Eu quero, né, te ajudar a pensar que isso a longo prazo vai te fazer mal, vai te fazer surtar, vai te fazer adoecer de verdade, te paralisar. Então, você precisa se dar conta, mesmo se você estiver estudando, fazendo essa jornada dupla, né, que a tua vida não pode ser só trabalho, né? Tu precisa ter vida além do trabalho. Ou seja, você precisa ter
ao menos uma atividade de lazer na tua semana. Você precisa ter ao menos um momento onde você faça algo que não seja só falar sobre o trabalho. Você precisa ter um momento para daqui a pouco relaxar, sei lá o que você pode fazer, sair com os amigos, ver tua família, conversar sobre outras coisas, ou então fazer uma chamada de vídeo com alguém, ou assistir uma série, ler um livro. Você precisa ter na tua rotina atividades que estejam além do teu trabalho. E se for ler, não vale ler coisa do trabalho, tá? Não, se, por exemplo, não vale, no meu caso não valeria, ler sobre psicologia, né? Aí tô trabalhando. Se tu tá lendo sobre o teu trabalho, tu tá trabalhando. Se tu tá no Instagram, na rede social, respondendo direct no teu Instagram profissional, tu tá trabalhando, tu não tá em lazer. Se tu tá assistindo conteúdo no YouTube sobre o teu trabalho, tu está trabalhando, tu não está em lazer. Quando eu falo que a gente precisa ter momentos de lazer além do trabalho, a vida além do trabalho, é realmente além do trabalho, tá? Não se auto-sabotem aí, tá? Pega o que eu tô dizendo. Você precisa também de momentos de autocuidado. Não é luxo tirar um momento lá no meio da tua tarde, ou numa quarta-feira, ou numa terça-feira, pra você fazer, sei lá o que, jogar um esporte, fazer a tua unha. Não é errado tu sair pra tomar um café com uma amiga no meio da tarde, tá? Não se sinta culpada por fazer isso. Afinal, tem muitos dias que tu trabalha até tarde e ninguém vê. Tem muitos sábados que tu trabalha o sábado o dia inteiro e ninguém vê. Deixa eu ler aqui essa pergunta que vocês mandaram. Mesmo a pessoa tomando remédio, a pessoa pode ter recaídas? Sim, a pessoa pode ter recaídas. A medicação, ela não é garantia de que tu vai ficar 100% bem o tempo todo. Mesmo que tenha, e o ideal é que tenha um acompanhamento de pertinho com o psiquiatra, avaliando, regulando a medicação, tá? Mas se você não aplicar, inclusive o que eu estou ensinando aqui nessa aula para vocês, sim, as chances de ter uma recaída, as chances de surtar, as chances de chegar num limite, elas aumentam muito. Então, o remédio, a medicação, a medicação vai servir como uma muleta, né? Imagina assim, tá? Tô falando do ponto de vista de alguém que quer realmente ficar saudável, tá? Alguém que tá bem responsável com a sua saúde, tá? Vou fugir um pouquinho do script aqui pra poder falar sobre isso, que eu acho que é bem importante. Imagina, tá? A medicação, ela é como quando você quebra a tua perna. Quebrando a perna, o que tu vai fazer? Tu vai fazer um raio-x, tu vai ter que, sei lá, talvez engessar tua perna, tu vai ter que, enfim, andar com muletas por um tempo até tu te recuperar. Essas muletas, elas vão ficar por um tempo com você. Tu vai precisar delas para ir trabalhar, para conseguir se locomover, enfim. A medicação psiquiátrica, né? E até a gente pode chamar um psiquiatra para falar aqui com a gente qualquer dia desses. Mas a medicação psiquiátrica, a medicação para ansiedade, para o estresse, para depressão, vai acontecer mais ou menos da mesma forma. Você vai usar ela por um tempo, né? Como uma muleta. E não quer dizer que tu vai soltar, que tu vai parar de usar a medicação por conta própria. Também não é isso, tá? Tem que prestar muita atenção. Mas você não vai usar ela pro resto da vida. Não é porque você teve uma crise de ansiedade que você começa a usar, sei lá, um ansiolítico lá e tu vai continuar pro resto da vida. Não, inclusive muitas pessoas têm preconceito com a medicação por acharem que vão ficar dependentes, né? Mas se tiver um controle, um acompanhamento psiquiátrico certinho, responsável, né? Com certeza a medicação vai servir sim como uma muleta que a pessoa vai usar por um tempo e depois ela vai conseguir seguir sem essa muleta. Quando que ela vai conseguir seguir sem essa muleta? Quando ela estiver com a sua vida organizada, com vários pontos que inclusive eu venho falando aqui, como por exemplo, é fundamental que a pessoa se dê conta que ela precisa ter vida além do trabalho. Se ela viver só trabalhando, ela vai viver em picos de ansiedade, em picos de estresse e vai precisar da medicação por muito tempo e talvez não sei se vai conseguir largar. E talvez mesmo com a medicação vai ter um dia que ela não vai conseguir levantar da cama porque ela vai paralisar. Porque a nossa saúde mental ela é muito danadinha, ela nos derruba de verdade, né? Então, não adianta você tomar a medicação e esperar que a medicação faça um milagre, né? E aí você não vai fazer psicoterapia, você não vai fazer atividade física, você não vai ter momentos de vida além do trabalho e fica esperando que a medicação seja a solução para tudo, né? Porque não faz milagre.
Ela é realmente para ajudar, né? Te dar um gás, te dar uma manutenção, enfim. Mas ela não faz milagre, tá? Nós somos seres sociais, seres humanos. Nós não somos máquinas que tu vai lá e aperta num botão, vai lá e dá o remédio e a solução vem. E é muito interessante, né, que... nós psicólogas, a gente tem uma certa, não vou dizer uma resistência, mas a gente tem uma certa tendência a prolongar, né, a recomendar que o paciente vá, né, buscar acompanhamento psiquiátrico para tomar medicação. Porque você sabe, né, que nós psicólogas não receitamos medicação. Remédio é com psiquiatra. O psiquiatra que fez medicina, o psiquiatra que fez residência. Nós psicólogas cursamos psicologia, né? O nosso trabalho, ele é todo através da fala e da escuta. Então, nós vamos ouvir a situação do paciente, nós vamos orientar, fazer intervenções, acolher, tá bem? Nós vamos trabalhar em conjunto com o médico psiquiatra, né? O médico que vai receitar as medicações e nós vamos trabalhando os pontos na vida do paciente, assim... nós vamos trabalhando os pontos na vida do paciente para ele ir melhorando lá na vida dele, na relação dele com o trabalho dele, na relação dele com a família dele, na relação dele com os amigos dele, né? E é muito... essas aulas que eu venho oferecendo aqui para vocês no programa Saúde Mental, Vida e Trabalho é muito ajudando vocês a pensar um pouquinho como eu faço os meus pacientes pensarem lá no consultório, lá no atendimento individual, tá? Então eu tô organizando essas aulas aqui justamente para eu alcançar mais pessoas e eu poder ajudar além do consultório, tá bem? Ansiedade tem cura? Ó, primeira coisa, tá? O que a gente precisa entender da ansiedade? A ansiedade, ela não é a vilã da nossa vida, tá? A ansiedade, ela inclusive é boa, num determinado, né? Claro que tudo tem uma régua. Mas a ansiedade, de certa forma, nos faz levantar todos os dias de manhã para ir trabalhar. A ansiedade nos faz nos programar, né, para uma atividade importante no trabalho. Se eu não ficasse um pouquinho ansiosa com essa live, eu não teria planejado ela aqui e não teria esse conteúdo que eu tô trazendo para vocês, né? Então, a ansiedade nem sempre ela é ruim. Ela é ruim quando, tá? Ela precisa ser tratada, olhada para ela com uma outra atenção, quando ela começa a te paralisar, quando ela começa a te atrapalhar, quando ela atrapalha teu sono, quando ela te faz descontar na comida, quando ela te faz ficar sempre pensando no futuro, nervosa, ansiosa, angustiada, né? Aí ela já tá ruim. Aí essa ansiedade, ela é ruim. E essa ansiedade, a gente tem como tratar, como aprender a lidar com ela, como controlar. A gente não tem como tirar ela 100%, tá? Não dá. Mas a gente tem como pensar ferramentas e estratégias para aprender a lidar com ela, né? E essas aulas que eu venho ministrando aqui é justamente para ajudar pessoas que estão sobrecarregadas de trabalho, ansiosas ou estressadas, a fazer com que a vida volte a ter sentido. Por quê? Porque quando tu está tão ansiosa, tão estressada, tão no limite do excesso de trabalho, de coisas, de pensamentos, a vida começa a perder o sentido. As coisas começam a perder o sentido. O trabalho começa a perder o sentido. E aí a gente tá a um passo do adoecimento. Aí a gente tá a um passo de daqui a pouco realmente ter vontade de desistir de tudo, né? E o que eu tô falando aqui, às vezes pode parecer que tá muito longe da realidade de você, mas é uma realidade que eu escuto diariamente no consultório. É uma realidade que eu estudo há muitos anos, né? É uma realidade que tá muito perto, provavelmente, de ti, só que você não sabe. Porque muitas vezes tem uma amiga, uma prima, uma tia que tá passando por algo assim e talvez tenha vergonha de falar, né? Então, mesmo que você não esteja vivendo algo assim nesse momento, é importante que você esteja aqui participando, interagindo e assistindo para justamente poder ajudar alguém em algum momento a lidar com isso, se você perceber, né? Se você tiver a oportunidade, tá bem? Se você não quer surtar, se você não quer viver no limite do estresse e da ansiedade, você vai precisar descansar. Você vai precisar tirar um tempo para realmente relaxar a tua cabeça, para dormir. Você vai precisar se organizar para tirar férias. Você vai precisar se organizar para ter um momento com o teu filho. Vai precisar.
Não tem como você ter saúde mental, você controlar o seu estresse e a sua ansiedade se você não descansar. O descanso, ele é fundamental. O descanso, ele não é um luxo, ele não é frescura, né? Ele é fundamental para a tua saúde mental. E eu estou falando de um descanso sem culpa. Não tô falando daquele descanso que tu tá lá assistindo um filme pensando, mas eu devia estar lá fazendo aquele projeto. Eu devia estar lá fazendo aquele plano alimentar da minha paciente. Eu devia estar lá fazendo o financeiro desse mês da clínica que eu não fiz ainda. Não, eu não tô falando desse descanso. Eu tô falando do descanso que você vai realmente desligar e aproveitar. Outra fonte de descanso, né? De saúde, de maneira de evitar o estresse, de enfrentar o estresse, aliviar o estresse e a ansiedade, é ter um animal de estimação. Sim, ter um pet, né? Pode parecer bobagem, parecer frescura, mas o tempo que você dedica ao animalzinho de estimação, ao teu gatinho, ao teu cachorro, ao teu cavalo, muda o dia. De verdade, eu recomendo volta e meia para algum paciente. Pega um bichinho, tenha um bichinho para ti, porque eles são fonte de saúde. Por quê? Porque no momento em que tu tá ali brincando com o animalzinho, fazendo carinho no animalzinho, tu não tá pensando em mais nada, tu tá focado no bem-estar do teu animalzinho. Então tu não tá pensando nos problemas do trabalho, tu não tá pensando lá na briga com o teu marido, no problema que deu lá na escola do teu filho, tu tá focado no teu animalzinho. Então os pets, eles trazem sim alegria, eles nos fazem rir, eles trazem uma sinceridade, uma pureza que a gente precisa ter e às vezes a gente não tem pela correria do dia a dia, né? Por ter que estar trabalhando muito e fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Então um animalzinho, ele muda tudo.